Vamos lá, vamos para mais um tema então. O presidente Michel Temer cada dia mais próximo de Jair Bolsonaro. O presidente se aproxima de interlocutores de Bolsonaro e já tem ali pronto um projeto de transição. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, é quem vai comandar por parte do governo essa transição. A ordem de Temer é passar todas as informações e, se houver necessidade, ele se disse pronto para assinar até algumas medidas provisórias e decretos para facilitar o início da próxima gestão. Eu já queria colocar aqui para os meus colegas de bancada já mais um tema, que é o seguinte: também começaram a surgir alguns nomes de possíveis ministros, outros nomes, né, de um eventual, um até provável, um provável governo Bolsonaro, que são amigos, colegas dele de longa data na Câmara dos Deputados. O Alberto Fraga promoveu um encontro da chamada bancada da bala com o Bolsonaro e disse ao jornal O Globo que o candidato Bolsonaro, se eleito, quer vê-lo como ministro das Relações Institucionais. Isso foi dito ao jornal O Globo. E também o próprio Bolsonaro gravou um vídeo no qual ele afirma que o Paulderney Avelino, do DEM também, do Amazonas, com certeza fará parte do seu governo. Já são alguns novos nomes. Andreasa, vou começar com você. Vamos lá. Silvio, você sabe, o ouvinte sabe, eu tenho falado sobre isso há muito tempo. A preocupação que eu tenho com a formação do governo Jair Bolsonaro. A gente sabe que a máquina pública, a máquina do Estado, a burocracia é um trem, um bonde, chame como quiser, em andamento contínuo. Esse trem não para na estação para o novo governo embarcar e para desembarcar todo o anterior, não funciona assim. É preciso embarcar com o comboio em movimento. E uma vez embarcando com o comboio em movimento, não é possível aprender a dirigir, a comandar, a ser o maquinista com o troço em velocidade, em processo. Com isso eu quero dizer o seguinte: vencida a eleição e, portanto, vencida a retórica eleitoral, é necessário fazer política. E fazer política, obrigatoriamente, consiste em reconhecer as qualidades do governo que sucede, né, que o novo governo sucede, e manter os bons porque os bons existem e cultivar os bons que têm memória sobre o funcionamento dessa máquina. E fazer os ajustes necessários, supostamente para melhor, com essa máquina em andamento. Então eu vejo com muito bons olhos a ideia de vencida a retórica antipolítica, né, essa de demonização da política, que se chame os políticos experientes para compor o governo. Eu não vejo no coração, no centro, no núcleo duro bolsonarista, políticos, muitos, aparentemente hoje só tem o Onyx Lorenzoni, e não me parece, repito, alguém com a experiência de governo para fazer as missões da Casa Civil, interlocução com o Congresso e também a dinâmica do governo, a burocracia do governo. Então, se for possível manter os políticos, aqueles que foram bem, por exemplo, o general Etchegoyen, que foi bem no governo Temer, entre outros, que assim seja. Eu não conheço o Alberto Fraga, realmente não conheço. Dizem que é alguém com boa interlocução na Câmara, que seja, de repente, se for possível, Bolsonaro mantenha também o Michel Temer, de quem sentiremos saudade. Eu conheço bem o Alberto Fraga, não é alguém que tenha boa interlocução, é alguém mais ou menos da estirpe como parlamentar a que o próprio Bolsonaro participava, o baixo clero mais ou menos fechado ali em bancadas setoriais, portanto, e além do que é um derrotado dessa eleição, assim como o Paulderney Avelino, e assim como derrotado também é o senador Magno Malta. Um governo que recolheu os derrotados na praia e aboletou em ministérios foi o governo Lula 1, que pôs lá um monte de gente do PT que tinha perdido, e depois o Lula 2, que botou lá Ideli Salvati, um monte de gente que ficou pelo caminho. Não acho que esse seja um bom começo para alguém que prometeu um ministério de notáveis. Essas pessoas são notórias, porém não são notáveis em nada. Não tem como ser chamadas de notáveis. Quanto à transição, é a melhor coisa que ela transcorra com essa transparência e que ela inicie já na segunda-feira, porque tem muito trabalho para fazer.
Pois é, o Bolsonaro vendeu-se para a população com uma negação da política, como a Andreasa falou, dizendo que não tinha nada a ver com aquela corja suja e podre que é a política nacional. E o que ele sempre foi? Sempre foi da velhíssima política nacional, né? Baixo clero, PP, longa carreira de parlamentar aí. E o que ele traz agora no governo dele? Qual vai ser o grande governo dos notáveis, os homens escolhidos e mulheres escolhidos pelo aprimor técnico deles, pela qualidade técnica? Quem são esses grandes notáveis que vão fazer parte do governo? Magno Malta, Paulderney, Onyx Lorenzoni, Alberto Fraga. É a volta de toda uma classe, um baixo clero da política nacional. Bom, quem são outros notáveis? Marcos Pontes, o astronauta, talvez esteja na ciência também, outro grande nome do pensamento científico mundial aí. O que tem, além de ser velhíssima política, o que indica pra gente? Indica, aí sim, que certos interesses estarão muito mais próximos do núcleo do Estado e do governo brasileiro. Bancada da bala, sim. Provavelmente veremos ruralistas, sim. Aí sim, bancada da Bíblia, pensamento ultraconservador, aí sim a gente vai entender quem vai dar as cartas no governo Bolsonaro. Um candidato que chega na presidência com pouquíssima agenda, cuja agenda vai ser fornecida por essas bancadas e essas pessoas mais próximas dele. E a gente vai entender o real significado daquilo que a população está elegendo.